Então, eu vou dar a oportunidade para a Thalita Franco começar a falar e depois nós vamos fazer algumas perguntas para ela. E se você tiver pergunta, eu vou levantar uma pessoa aqui. Cadê quem? Cadê a Juliana? Levanta e vem para cá, amadinha, bem aqui no cantinho. Está anotando? Então você vai lá perguntar. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E eu tenho dito em todos os lugares que eu tenho me apresentado esse mês, que é um mês que a gente sempre é chamado para falar sobre essa temática, como é importante nós falarmos isso dentro da igreja. E eu fico muito feliz que essa oportunidade tem se aberto, né? Porque nós vivemos muito tempo na cegueira, com achismos, escondendo casos, mas hoje a gente quer trazer cura às pessoas, e isso é muito importante. Eu sou muito grata em estar hoje aqui na Nova Aliança. Estou há pouco tempo, mas já me sinto muito em casa aqui. Estou há 4 meses em Imperatriz, e o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, graças a Deus. Para quem chegou aqui tão assim, sem rumo, né? A Kelly conhece um pouco mais da minha história, e hoje eu tenho trabalhado em tantos lugares, atendido em tantas clínicas, e eu só tenho a agradecer mesmo. Amém? Eu queria que tu explicasse um dos primeiros princípios, né? Como, quando começa, o que uma pessoa, qual é aquilo que ela despertou assim, não, eu acho que o negócio está querendo pegar em mim, né? A gente sabe que tem um dia que a gente não está bem, tem uma tristeza e tal, mas tem um ponto de partida, a depressão, a ansiedade, uma síndrome. Eu queria que você compartilhasse. É muito importante falar sobre isso, porque a gente vive hoje falando sobre depressão, e às vezes as pessoas acham que estar triste já é estar depressivo, né? E não é. A depressão, ela se caracteriza por um longo tempo de duração. Então, assim, são diversos fatores. É uma tristeza que não necessariamente tem um motivo, são várias coisas. É uma falta de apetite, não tem sono, é um isolamento, mas tudo isso em um longo tempo, né? Às vezes tem situações que você fica triste, que você se isola por um tempo, mas se isso se perpetuar por muito tempo, a gente começa a achar que ali já é sintomas depressivos. Nós temos aqui algumas perguntas, né? Uma dessas que o pastor já fez sobre os sinais. E tem uma pergunta aqui que fala: como eu, igreja, posso ajudar a aconselhar alguém com esses problemas? Eu acho que até o que foi falado aqui no teatro, né? Você se colocar à disposição. E muito da questão de se colocar como alguém que escuta, sem julgamentos, sem dar conselhos, talvez que a pessoa não queira escutar. Porque eu escuto muito isso no consultório. Ai, doutora, que bom que eu posso ter esse espaço aqui para me falar, sem a senhora ficar me julgando, dizendo que eu estou certo ou errado. E às vezes é isso que a pessoa precisa, de um espaço de escuta, de um espaço que permite que ela coloque para fora que ela sente, e a gente também ser uma pessoa confiável, né? Porque a gente vive num tempo que as pessoas acham, ai, será? O que a pessoa vai achar de mim? Será que ela não vai contar para alguém aquilo? Então, se colocar à disposição das pessoas para escutar, sem julgamento, e se tornar pessoas confiáveis. Eu acho que esse é o papel principal da igreja hoje. Quando eu tive o meu problema, algo que foi muito importante para mim, além da terapia, é que eu em casa, como meus pais e minha família não sabiam lidar com isso, eles tentavam amenizar a minha dor, diminuindo, falando de problemas maiores, né? Tipo, fulano de tal está com câncer, está quase morrendo, você tem que agradecer a Deus. Eu sei que realmente, se a gente for olhar, não tem como se comparar, mas às vezes a dor que essa pessoa está sentindo por dentro é tão grande quanto uma doença física aparente, né?
Então, o grande problema é esse preconceito que ainda existe. E uma coisa que eu aprendi é que eu não diminuo a dor da outra pessoa, porque eu não sei o quão ela é grande para ela. Então, cada pessoa tem o seu nível de dor, de sofrimento. Cada pessoa, a doença emocional, ela é muito difícil porque ela não é aparente, né? Ela vai se tornar aparente depois já de um processo de dor muito grande, que a pessoa começa a externar essa dor. Mas o grande problema é esse, que às vezes a pessoa não está vendo aos olhos e a pessoa acha que aquilo não é tão grande, né? Mas para a pessoa é algo muito, muito intenso. Eu fui diagnosticada com depressão quando eu tinha 21 anos. Não existiu um fator externo que tenha feito eu ter entrado em depressão. Foi algo realmente genético, que há muito tempo eu já era taxada de dramática, fresca e diversas outras coisas. Aconteceu uma situação que foi um gatilho que piorou a situação. E eu lembro que eu escutei de muitas pessoas, muitas mesmo, palavras do tipo: vai orar, tu está orando pouco, repreende esse demônio da tua vida. Sendo assim que a coisa que eu mais fazia naquele tempo era orar e pedir para Deus fazer aquela dor passar, porque eu não tinha vontade de viver. E eu lembro uma vez que uma amiga, uma grande amiga minha, mulher de Deus, virou para mim e falou assim: Juliana, olha o problema da fulana, é muito pior que o teu. E logo depois daquela frase e de várias outras coisas que aconteceram, eu tive a minha primeira crise, a primeira vez que eu decidi que eu iria tirar minha vida. Então, eu acho que nós como igreja, eu estou usando esse meu testemunho para que nós como igreja entendamos que espiritualizar isso não é uma forma de ajudar. Eu olhava para a minha vida, eu sempre olhei para a minha vida e sempre pensei: eu tenho tudo que uma pessoa feliz poderia ter, porque eu não consigo me sentir feliz. Então, a doença em si já era pesada, e ouvir alguém falando para mim, me lembrando isso, não ajudou. Então, eu acho que, como igreja, é isso que a doutora Thalita falou, nós precisamos realmente ter empatia. A empatia de se colocar no lugar do outro, de pensar: eu não sei o que você sente, mas eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para orar por você e eu estou aqui para te lembrar de não desistir. É isso que a minha família física, a minha família espiritual tem feito. Eu ainda luto contra a depressão, mas eu quero dizer para vocês que vencer não é impossível. Na verdade, com Jesus as coisas se tornam muito mais fáceis. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Como ela é cristã, a gente tem uma preocupação como pastor, né? Quando alguém chega para nós, eu sou uma das pessoas que mais falo: vai procurar uma pessoa, vai procurar um psicólogo, vai se consultar. Porque minha esposa passou dentro de casa e eu tinha algo dentro de casa, né? E uma das coisas que eu queria perguntar: como é que você concilia isso? Porque muitas pessoas que não é cristã, psicólogo ou psiquiatra, ele chega para a pessoa também e diz: não, isso daí vai viver tua vida, tu está reprimindo os prazeres e vai se acabar. E a gente sabe que não é a solução também. E qual é o conselho que você daria para juntar? A gente sabe também que tem algumas coisas espirituais, não é só da carne, não é só uma doença da alma ou emoção. Existe algo que a nossa luta não é contra carne, sangue, é contra o principado. O que você diria como uma cristã e como uma psicóloga? A fé e a razão. Pergunta difícil. Dentro do consultório, a gente tem que manter uma postura muito ética, né? Dentro do consultório, ali é psicologia. É claro que eu entendo como cristã também, mas eu deixo sempre o paciente muito à vontade para expor a crença dele, né? Para ele direcionar na crença dele, porque assim como eu não gostaria de meu filho ir no psicólogo e o psicólogo, sei lá, ser ateu e ser espírita, direcionar ele para essa crença, eu também não faço isso. Mas fora dele, eu como pessoa, eu como psicóloga cristã, eu sempre penso assim: você tem que estar cercado de todas as ajudas, né? Familiar, psicológica, se precisar psiquiátrica, e dentro da igreja, todas as ajudas que você puder ter, você tem que ter.
E eu sempre lembro que teve uma ministração que eu assisti, muito interessante, que eu nunca tinha olhado por essa visão, porque tem um versículo na Bíblia que diz que nós devemos amar o outro como nós mesmos, né? Só que é como falava na ministração, se eu não amar a mim, como que eu vou amar o outro, né? E às vezes a gente esquece dessa parte. Então, hoje a gente vive em uma sociedade em que a autoestima está muito baixa, em que as pessoas se sentem as piores, que as pessoas se comparam muito ao outro e acham que sempre a vida do outro é melhor e que a sua está muito ruim e que você não tem qualidades. É inacreditável quando a gente pergunta assim, me fala uma qualidade sua. A pessoa passa quase, não sei, meia hora, 1 hora para dizer alguma coisa. Mas de ruim ela já chega dizendo, é porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não presto. Então, assim, você tem que trabalhar todas as áreas. Você tem que trabalhar autoestima, você tem que trabalhar espiritualidade. Quando você é cristão e você entende, tem essa compreensão. Então, o quanto você puder usufruir de ajuda, vai ser a melhor solução. Tinha uma pergunta aqui, né? Se é falta de Deus. A Ju até comentou. Eu passei por 2 situações. Eu já estive bem perto de uma pessoa que tinha depressão e ela acabou tirando a própria vida, que acho que foi uma das experiências mais fortes assim para mim, né? A gente tentou ajudar de todas as formas e tudo, mas teve muito mais outras coisas, né? E ela acabou tirando a própria vida. Então foi, acho que um dos baques maiores que eu tive na minha vida foi esse. E a outra foi no meu pós-parto. Eu estava até comentando com a Ju. Eu tive uns picos assim de emoções que oscilou. E eu tive todo mundo ao meu redor. Sogra, mãe, meu marido foi sempre muito presente. Meu filho foi muito desejado. Foi o presente que Deus me deu aos 30. Mas vinha uma tristeza sem fim, vontade de chorar, pensamento de morte e muita coisa. Eu falei, até comentei com a Juliana esses dias, que é justamente isso. Às vezes a gente tem vergonha de procurar ajuda, né? Você se vê ali uma cristã, líder, cuida de gente, tem Deus, está ativa no culto, mas ao mesmo tempo está com as emoções totalmente fragilizadas, né? Então, assim, não é... Às vezes é algo hormonal, não é um caso específico, né? Não é um tópico, não é, é falta de Deus, não, é só falta de hormônio, não, foi só um trauma. São várias coisas. Então, assim, eu acredito que cada pessoa tem que ser tratada de uma forma diferente. E nós precisamos realmente ouvir, não tratar como uma frescurinha e nem pensar que é falta de Deus, ou que é besteira, ou que a pessoa está em pecado, ou porque ela está orando pouco, não. Mas precisa realmente direcionar. Tem que ter os 2 tratamentos, tanto o espiritual como o tratamento, né, com um profissional, né, que é o psicólogo ou o psiquiatra. Eu quero dar outro testemunho, né? Muitas vezes, quando eu dei alguma crise, eu estava muito triste, muito mal, eu lembro de procurar minha pastora, a pastora Zilaura. E eu falava assim para elas, arruma alguém para cuidar das minhas filhas, pensa em... Pensa em alguém para liderar minha célula, porque eu não sirvo para ser líder mais. E a Zi nunca deixou a peteca cair, porque ela sempre me lembrou que isso não é algo que está relacionado com falta de Deus. Na verdade, ela me ajudou, me direcionava no que precisava direcionar. E sempre me falava, minha filha, procure um médico, faça exame, veja como está seu nível hormonal, vá no psiquiatra, você está tomando os seus remédios, vá no psicólogo. Então, até se tem algum líder aqui passando por isso, eu aceitei estar aqui em cima hoje para testemunhar sobre isso, que ainda é muito difícil para mim, para ser realmente um testemunho vivo para vocês, de que mesmo você sendo líder, mesmo você tendo influência sobre a vida de pessoas, você pode ficar doente. E não é vergonhoso você pedir ajuda, não é vergonhoso você mostrar a sua vulnerabilidade. E você não pode deixar de lembrar de quem você é. Em uma outra oportunidade, eu quero contar um testemunho para vocês do que o Senhor falou comigo sobre identidade. E eu acredito que isso tenha sido a chave
de uma vez por todas, assim, para eu entender que mesmo se a crise bater de novo, as coisas não vão ficar ruins, porque quando a gente tem certeza da nossa identidade, fica muito mais fácil a gente enfrentar essas coisas. Em outra oportunidade eu falo. Eu converso muito com minha esposa sobre isso, porque a gente atende muita gente. E eu sei que muitas pessoas passam por problemas e angústia, depressão, né, o toque. Tem uma síndrome, a doutora pode falar depois, aquela que a pessoa se corta. Eu esqueci o nome agora, me deu um branco. É a mutilação. Muitas vezes as pessoas, é preciso falar, né? Como pastor, é preciso falar, porque muitas vezes a pessoa ela sofre, né? E ela desconta nas pessoas também. E as pessoas não sabem que ela sofre. Então é preciso compartilhar. Eu converso com minha esposa e falo assim: fulana de tal passou por mim, parece que... Aí a gente até brincava, né? Não, ela é mulher de fase, né? A lua e tal. Mas eu acredito que para auxiliar vocês, os nossos discípulos, se você tem algum problema, alguma coisa, converse, compartilhe com o seu líder, porque só assim nós vamos estar sabendo de alguma coisa. Então, um dia talvez você não vai estar bem, eu vou dar teu espaço, mas também vou chegar perto como pastor, vou falar: e aí, meu filho, quero orar por ti, vamos correr, vamos auxiliar, amém? Então é bom, mau humor, né? Esse sentimento de compartilhar, ou compartilhar, dizer: pastor, hoje eu não estou bem, ore por mim, aqui eu estou meio angustiado, vamos orar aqui e tal, vamos conversar. Como confiar em Deus e no tempo dele quando você é ansioso? Eu acho que é uma oportunidade para eu falar sobre... Eu postei esses dias no Instagram um testemunho. A Gabi Lepaus, que o pastor falou, era minha amiga. E ver minha amiga sofrendo foi algo muito doloroso. Inclusive, estar aqui hoje com o coração de luto também é algo difícil. E eu lembro que eu fui em Paragominas mês passado e eu voltei de lá e eu entrei numa crise muito, muito grande. E eu questionei para Deus isso. Eu questionei muitas coisas ao Senhor. E um dia na minha célula, uma discípula cantou uma canção incrível que ela fez sobre esse Setembro Amarelo. E eu consegui derramar meu coração diante do Senhor e Ele começou a fazer algumas coisas dentro de mim. Eu estava deixando meu cabelo crescer. E eu me olhava no espelho e eu não conseguia me ver. Não era eu. Eu sei que pode parecer uma coisa pequena para algumas pessoas, mas para mim isso era muito. E eu comecei a orar e falar: Senhor, eu preciso da minha autoestima de volta, eu preciso confiar em tudo de novo, me ajuda. Eu posso cortar meu cabelo? Fala comigo, Jesus. E eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi a minha mãe e o meu pai, como se fosse 25 anos atrás, e eles estavam me segurando no colo. E eu me aproximava deles, e eu falava assim para minha mãe: que criança linda, eu posso pegar ela? Ou seja, eu estava pedindo para minha mãe para eu me pegar. E eu, de 2 anos, se apaixonava por mim adulta, e eu, adulta, me apaixonava por mim criança. E o Senhor falou assim para mim: as coisas ruins que você fala a seu respeito, você falaria para ela? Falei: não, Senhor, eu desejo que essa criança seja feliz. Ele: então por que você fala para você, se essa criança é você? E eu acordei naquele 14 de setembro, tem poucas semanas isso. Decidi dar me amar e decidi dar confiar no Senhor, em quem Ele fez, em quem Ele me fez, no que Ele colocou dentro de mim. É muito mais fácil. Como a palavra fala, amar o próximo como a si mesmo. É muito mais fácil, inclusive, eu ver o amor de Deus sobre mim e a confiança do Senhor, e eu depositar confiança no Senhor, depois que eu entendi essa autoimagem, sabe? Essa identidade. Eu não sei dizer para você, se você está passando por algum problema, quando é que isso vai acabar. Eu não sei dizer para você nada disso, mas... eu sou uma prova viva, um testemunho vivo, uma carta viva, como a pastora Carol falou para mim,
de que a misericórdia do Senhor, ela é superior a todas as coisas e de que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama o Senhor. Todas as coisas. Paulo um dia falou que para que outros possam viver, vale a pena morrer. E eu entendi que se esse meu testemunho trouxer vida para outras pessoas, amém. Vale a pena perseverar, vale a pena decidir viver e vale a pena confiar em Deus de que tudo isso pode passar. Pergunta para a Thalita, existe a cura desses problemas? Eu tenho uma coisa para falar também sobre isso, relacionado a Deus, relacionado a esses problemas. Eu acho assim, que Deus, ele tem um plano para todas as coisas. E Ele dá coisas para que pessoas que conseguem suportar essas coisas, né? E eu acredito que, por muito tempo, eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. Eu não compreendia e eu perguntava para Deus por que eu estava vivendo aquilo, que dor era aquela. E eu lembro que no dia que eu tentei tirar a minha vida, eu orei muito. E eu li muito a Bíblia naquele dia. E eu perguntava para Deus e eu já estava confusa. E eu lembro que eu tomei vários comprimidos no remédio, vários, para aquela dor acabar. E eu acredito que Deus estava me falando aqui agora que nada aconteceu. Eu não precisei ir para o hospital. Nada aconteceu. É como se eu não tivesse tomado. Porque tudo aquilo que eu fiz antes do processo, Deus estava me ouvindo. E Ele estava comigo lá naquele quarto. E Ele entendia a minha dor. O grande problema é que às vezes a gente acha que a gente está dentro da igreja, a gente ser pastor, a gente cuidar de outras pessoas, não permite que a gente viva essa dor, extravase essa dor, né? E eu acredito que Deus, Ele dá os problemas para as pessoas certas, que são capazes de suportar. E eu acredito que teve todo um plano para aquilo na minha vida, né? Hoje eu consigo expor essa dor para que outras pessoas sejam curadas. Eu não tenho problema em falar. E eu estou chorando não é porque é algo que ainda eu sofro, mas é porque eu sou muito grata por isso, né? Grata por eu estar aqui, grata por eu cuidar de pessoas, grata por eu fazer o que eu amo fazer, né? Esse ano foi um ano em que eu decidi fluir nos dons que Deus me deu, independente do que as pessoas vão achar. Eu pensava muito nisso também, no que as pessoas iam achar e como eu tinha que me vestir, quantos quilos eu tinha que emagrecer, ou como eu deveria cuidar dos meus filhos, porque as pessoas estavam vendo, porque eu era esposa do pastor Joane. Mas eu falei muito sério com Deus esse ano, né? Eu falei sério com Deus, mas assim, eu bati um papo muito sério com Deus e eu falei, cara, Deus, eu vou me levantar nesse tempo. Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui, mas é muito forte, eu falo de novo, quantas vezes for preciso. Mas assim, Deus, se você está passando por isso hoje, é porque Deus sabe que você vai vencer. E você precisa entender isso. Você é tudo aquilo que a sua mente diz que você é. Então, se você trabalhar ao lado de Deus, entendendo que isso é um processo na sua vida, que você vai vencer, você vai se levantar e você vai servir de carta viva para outras pessoas. Você vai ser uma carta viva. Hoje somos nós aqui, amanhã pode ser você dando um testemunho, ou você se levantando para esse tempo. Amém? Se existe cura para esse Sim, né? É o que a gente já falou. É buscar sempre ajuda e essas pessoas são exemplos, né? E é interessante ver essa questão da liderança, porque é uma coisa que acontece muito. Há alguns dias teve uma inauguração de uma clínica que eu estava trabalhando, e aí sentou uma pastora do meu lado lá. Aí ela falou, você que é psicóloga? Aí eu digo, sim. Ela falou, eu tenho tanta dificuldade no psicólogo, mas sentou do meu lado, começou a falar a vida dela todinha. Aí ela falou dessa questão que às vezes se sentia triste e tinha alguns problemas, mas que não se sentia no direito de sofrer porque via outras pessoas com problemas maiores, né? E pensava, meu Deus, mas o que as pessoas vão achar de mim? Eu sou a pastora da igreja e estou passando por isso. E isso é muito comum, né? Então, mas a gente tem que ver que os pastores e líderes, eles são pessoas que enfrentam problemas como qualquer um de nós e que têm o direito de cuidar de si também, né? Então é muito importante isso.
eu acho que uma outra coisa que a gente precisa falar é em relação a quando acontece o suicídio. Por muito tempo, nós como igrejas julgamos e condenamos essas pessoas. E eu acho que quem é familiar, quem é amigo, não quer ouvir isso, sabe? Eu não quero ouvir assim, fulano foi para o inferno porque ele se matou, né? Eu acho que o nosso papel é pensar no antes, é tentar evitar. Mas depois que isso acontece, o máximo que eu posso fazer é dar apoio a quem ficou, sabe? Como igreja, não é meu papel julgar e dizer quem foi ou não para o inferno, né? Em nenhuma circunstância, imagine nessa. Eu acho que já é muito doloroso você perder alguém dessa forma e você ainda ter que ouvir de pessoas que são cristãs, que seu filho, seu parente foi para o inferno e que ele não... enfim, né? Então, assim, empatia, pensar naquele que ficou e que está sofrendo também. Isso aí foi realmente uma das crises que eu passei, né? Quando eu perdi a pessoa que eu estava tentando ajudar. E eu fiquei muito mal, entrei em crise, mas muitas pessoas que estavam perto de mim só chegavam falando assim, que pena, ela foi para o inferno, meu Deus, foi para o inferno. E eu criei até bloqueio com algumas pessoas justamente por causa disso, né? Eram pessoas que estavam próximas de mim, eram pessoas que estavam ali acompanhando tudo que estava acontecendo, cristãs, mas a preocupação não foi nem com a família, com quem ela deixou, ou sei lá, com a crise que eu estava passando. A preocupação maior se a pessoa foi para o céu ou foi para o inferno. E é justamente isso como a doutora falou, acho que nós precisamos cuidar do antes, né? Saber como é que a pessoa está, tentar ajudar. E eu nunca esqueci. Uma vez ela ficou muito mal e eu levei ela para minha casa, ela dormiu lá em casa, tentei cuidar. E ela falou assim, Kelly, tu nunca vai tirar a dor que eu sinto, né? A única coisa que eu queria tirar era essa dor que está dentro de mim. E tu não vai conseguir, tu tem tua vida, tu vai trabalhar amanhã, eu vou ficar sozinha, tu não vai conseguir cuidar de mim o tempo todo. Então, tu não vai conseguir apagar essa dor. E a pessoa que tem esse problema, ela não quer tirar, não quer morrer, né? Não quer tirar a vida. Ela quer tentar acabar com a dor que ela está sentindo. Então, alguma dessas formas, às vezes é se cortando. Eu acompanho algumas pessoas. Quando a pastora começou a falar, né, que Deus tem um propósito para tudo, realmente Ele está preparando. Às vezes, quando você passa por uma situação, quando tem pessoas próximas, ou quando você tem a própria vivência, é para preparar pessoas que vão vir para você. E hoje eu sei, né, de tantas pessoas que estão próximas de mim com algum problema na área emocional. Hoje eu sei lidar melhor um pouco com isso. Mas nós realmente precisamos ter ouvidos abertos, né, para ouvir, braços abertos para poder abraçar e estar acompanhando. Eu queria fazer uma pergunta a Thalita. Como pastor, uma das coisas que eu mais identifico, uma das maiores crises de ansiedade dos nossos discípulos, das pessoas que nos procuram, está ligada a duas coisas. O futuro, viver o futuro, de saber como é que vai ser, como é se eu vou conseguir cuidar do meu filho, se eu vou conseguir ser um bom pastor, se eu vou conseguir ser um bom líder, se minha célula vai multiplicar. Uma das coisas. E a outra, o gigante, que eu acho que é mais uma desgraça, é a comparação. E você falou um pouco da comparação, de você se comparar. Mas o fulano não tem o nível de conhecimento que eu tenho e está fazendo isso. Mas o fulano não tem o recurso que eu tenho e está fazendo isso. Fulano não tem isso, mas está usando isso. E eu acredito que dentro da igreja, uma das maiores coisas, dos maiores gigantes, é o viver o futuro, tanto na presença de Deus, quanto os planos de Deus, e a comparação. Qual é o passo que você daria, um conselho como psicólogo para isso? Realmente essa questão da comparação é muito complicado, né? Mas é olhar para si. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu destino, tem a sua trajetória. O outro que já conquistou coisas que você não conquistou, passou por coisas difíceis que você não passou, né? E muitas vezes a gente só olha para o outro que está melhor, mas não olha para o outro que está pior também, né? E a questão da ansiedade é tentar viver um dia de cada vez,
né? É o que a Bíblia fala, né? Eu respondi isso lá em Cidelândia, ontem eu estava na igreja da Nova Aliança lá de Cidelândia, e inclusive teve essa pergunta. E, gente, Bíblia, viver um dia de cada vez, né? Entender que você precisa fazer planos, você precisa pensar no futuro, mas não dá para viver o amanhã e esquecer o hoje, né? Então, é tentar viver ao máximo cada dia. E é um exercício, porque as pessoas esquecem isso, é que todo dia eu tenho que me lembrar que eu preciso viver isso aqui, que eu preciso focar aqui. Deixa a segunda-feira, quando ela chegar a segunda-feira, vamos ver o sábado, né? Amanhã é o domingo. E não já ficar pensando no que ainda vai acontecer. Uma outra pergunta. Como evitar uma crise? Como evitar uma crise? Não tem, né? Como evitar? Não existe como evitar a crise. Tem como você sair da crise ou como você saber vivenciar a crise, mas evitar, o que a gente pode evitar nessa vida? Quase nada, né? Quando eu sei que eu vou começar a ficar caidinha, a primeira coisa que eu faço é avisar quem está perto de mim. Por conta da depressão, eu desenvolvi uma doença física. Eu faço tratamento para uma doença chamada fibromialgia. Eu sinto dores intensas no meu corpo, como se eu tivesse, sei lá, feito um exercício muito forte. E isso acarreta fadiga, mau humor, problema de sono, não consigo dormir direito, problema intestinal, várias coisas. É uma síndrome mesmo. Então, eu já aviso quem está perto de mim e eu procuro me esforçar. Uma das coisas que eu achei muito legal na peça aqui foi isso, né? Se eu sei que eu tenho um problema, eu ficar quieta, eu ficar em casa, não vai adiantar nada. Eu me esforço, eu peço ajuda e eu procuro fazer coisas que me trazem satisfação, que me trazem alegria. Eu gosto muito de ouvir música. Eu sou bem introspectiva, então eu gosto de fazer coisas mais sozinhas. Eu leio um livro que eu sei que vai me deixar bem. Eu corro para as Crônicas de Nárnia. Vou procurar assistir um filme, sabe aqueles filmes que aquecem o coração? E claro, gente, eu vou falar com Jesus, meu melhor amigo, ele sabe melhor do que qualquer outra pessoa o que eu estou sentindo. Não evita a crise, infelizmente, mas eu acho que ajuda a passar por ela de uma forma muito mais fácil. Quando eu comecei a ter esse problema, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, a gente descobriu que é desde muito novinha. O meu era transtorno obsessivo compulsivo. Então, desde criança, eu já começava a apresentar algumas... não sei de onde surgiu, acho que genético, porque minha mãe teve depressão e tal. E em mim veio o toque, né? E eu lembro que criancinha eu já contava os passos. Eu já me sentia diferente das outras crianças, porque eu ficava muito ansiosa. Se eu sentisse alguma coisa diferente da outra criança, ou se eu sonhasse com algo que eu não achava legal, eu já me sentia culpada. Eu tinha que contar para minha mãe. Então, eu já era uma criança muito ansiosa. E aí, eu lembro que com 12 anos eu tive a primeira crise. E eu fui aprendendo... Aí, com 12 anos eu tive a primeira crise, não fui psicólogo, eu fui deixando passar, foi indo. Quando eu cheguei aos 18, aí veio a crise. Né? A crise de eu não conseguir mais sair de casa, de eu não querer mais viver, de eu ter uma angústia muito forte. Aí a primeira pessoa que eu contei foi para minha irmã, que era a única pessoa que eu tinha confiança na época em contar. E a minha irmã teve muita sabedoria e ela soube como falar com os meus pais. Aí minha mãe já ficou desesperada, queria falar para o mundo, meu Deus, a minha filha, desesperada. Mas aí a minha irmã falou, calma, que a senhora vai botar ela numa terapia. Né? Lá na minha família nunca ninguém tinha feito, eu fui a primeira pessoa com crise, assim, de se expor, de ter que fazer terapia. Depois meus irmãos tiveram que fazer também, mas eu fui a primeira. Aí eu lembro que eu fui aprendendo a me conhecer, né? Aos meus gatilhos, eu fui aprendendo a descobrir quais eram. Então eu fui tendo 2 crises no ano, aí foi diminuindo. Quando eu vou passar por algo que eu sei que vai me trazer um pouco de angústia, eu já começo a orar, já começo a vigiar. Então assim... A primeira crise, a crise gigantesca, não tem como você não ter, né? Porque você precisa expor, você precisa descobrir para tratar o problema. Mas com o passar do tempo, no processo de cura da doença, você vai aprendendo a se conhecer e vai aprendendo a se controlar diante dos acontecimentos, né?
Só para finalizar, né, já nosso bate-papo, com essas duas perguntas. Todo depressivo pode cometer suicídio e se é possível vencer a depressão sozinha? Todo depressivo pode cometer suicídio? Não, né? Não necessariamente, mas toda pessoa que comete suicídio é depressiva, né? Então, não necessariamente que a pessoa está depressiva, ela vai cometer. Porque muitas vezes ela tem algumas fontes de prazer que ainda mantém ela, né? A família, a igreja, né? Então, muitas coisas evitam também. E eu vejo muito assim... Qual é a outra pergunta? Se é possível vencer, que a gente já falou. Sim, também é possível vencer a depressão. Sozinho não. Sozinho não. Nada na vida dá para vencer sozinho, né, gente? Nada dá para vencer sozinho. Uma outra coisa que eu acho importante falar é que as mulheres elas têm mais pretensão a ter depressão, né? Mas os números dizem que os homens se matam mais. E é sempre importante falar isso, por quê? Porque geralmente o homem ele tem essa dificuldade de falar, de se abrir, de se colocar. Eu tenho 5 anos de formada, acho que eu atendi 2 homens em toda a minha história. Eles têm muito mais dificuldade de se abrir, de falar, mexe um pouco com a masculinidade, né? Porque eu não preciso disso, eu vou mostrar fragilidade, né? Então, assim, é possível sim, né? O homem tem que sim buscar ajuda e ele sente momentos de dificuldade também, como qualquer ser humano. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso também. Eu queria que tu deixasse, né? Tu tenha um ensino, um estudo, deixasse uma palavra para alguém, para que está aqui, deixasse, quem quisesse procurar ela depois, em algum lugar aí, procura, pega o telefone dela. Eu aconselho você procurar uma terapia. Os meus discípulos sabem, quando eu vejo um discípulo que ele já está dando negócio, eu falo, procura uma terapia. Então, fala aí. Gente, eu sei que ainda existe muito preconceito, né, em relação a isso. Psicólogo é coisa de doido, né? Psiquiatra é coisa de doido. Não, é coisa de gente. É coisa de gente que precisa ser ouvido, que precisa de um momento dele, que precisa se analisar mais do que o psicólogo analisar ele. Ele vai se analisar, se conhecer, sabe? Se entender. Então, assim, na dúvida, vá. Procure, né? Se esforce. Eu sei que nem sempre é muito acessível financeiramente, mas a gente tem tantos meios hoje, sabe? Tem CAPES, tem vários lugares que atendem faculdades, os alunos que já estão terminando atendem. Então, assim, não deixe de procurar. Assim que eu cheguei nessa igreja, eu me disponibilizei a atender pessoas, né? Eu estava num período que eu não estava trabalhando tão fixo e eu me disponibilizei a atender pessoas e ainda estou disponível a atender. Amém? Sabe? Quem diz amém aí? Amém. Então, assim, o que eu puder ajudar, eu estou aqui. Eu acho que nós, como profissionais e como cristãos, temos que servir, né? Seja qual for a sua área, você tem que servir de alguma maneira. Então, não deixe de procurar por algum receio ou preconceito, sabe? Procure mesmo ajuda, procure conversar sobre isso. Eu acho que é o melhor caminho. Amém. Alguém tem uma pergunta para encerrar aí? Levanta a mão ou se cale-se. Uma das coisas que eu queria... Eu sou um cara, quando eu falo assim, que eu luto muito para que as coisas aconteçam no nosso meio, no meio da igreja. E eu fico extremamente chateado quando uma pessoa vem me perguntar assim, pastor, só porque é só em setembro? É só em setembro? Dá vontade de falar assim, infeliz. Para chegar esse mês de setembro já é uma evolução. Para a gente falar isso no púlpito já é uma evolução. Então, vamos começar setembro. E nós vamos começar, as palavras estão sendo liberadas aqui de sábado a sábado, de domingo a domingo. Eu brinco com os meninos, né? Para potencializar você, para descobrir a sua identidade, para despertar você. Nós somos os coaches dessa geração. Não recebemos tanto como os outros.
mas nós estamos aqui e vamos agradecer porque já estamos fazendo isso aqui. A igreja está se despertando para isso, a igreja está indo para as ruas. A minha vontade, eu falei para o pastor Nonato, era de usar esses telão de LEDs aí da cidade e botar lá: nós amamos a vida, lutamos pela vida, Aliança Jovem Ágape. Mas nós precisamos que as pessoas se levantem, amém? Se levante para isso. Como o próprio Jesus, ela disse aqui em Mateus e em Lucas também: olha, não ande ansioso por coisa alguma, o que há de vestir, o que há de comer, basta cada dia o seu mal, basta cada dia, sabe, a sua luta, você lutou hoje, o hoje não vai existir mais, amém? Amanhã é novas guerras, novas vitórias, amém? Então eu gostaria que você ficasse em pé. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu tenho aprendido, lutando esses 6, 7 anos contra essa doença, que a esperança ela precisa se renovar junto com a misericórdia do Senhor. E se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, igreja, e eu posso pedir para vocês, não desista. Se eu estou aqui hoje é porque eu não desisti. Eu corri, eu pedi ajuda, sempre, a última vez já tem, para a glória do Senhor, tem muito tempo que eu tive uma crise onde eu pensei em suicídio. Mas eu corri, pedi ajuda e eu tive apoio da minha família, eu tive apoio das minhas amigas, das minhas irmãs, das minhas filhas espirituais, eu tive apoio, porque eu sei que eu procurei no lugar certo. Procurem pessoas que amam vocês. Mas em nome de Jesus, não desista. Desistir não vale a pena. Persistir, eu sei que dói. Eu sei que tem hora que a gente pensa assim que a gente vai morrer, porque é uma dor que não parece que não tem fim. A gente não sabe de onde ela começa, não sabe onde termina. Eu nunca cheguei a me mutilar, mas eu já me mordi. Eu fiz uma tatuagem aqui no braço que o Senhor falou uma palavra para mim. Ele me mandou ter coragem. E eu tatuei isso em cima do lugar onde eu mordi. Eu queria arrancar um pedaço do meu braço para ver se aquela dor passava. E toda vez que eu olho para essa tatuagem, eu me lembro que o meu pai me mandou ter coragem. Se o meu pai me mandou ter coragem, é porque ele vai me dar a força para eu conseguir. Então, em nome de Jesus, não desista, procurem ajuda. Permaneçam no Senhor, como nosso pastor Nato fala, permanecer, prevalecer e perseverar. Em nome de Jesus, perseverem, não desistam. A vida em Jesus vale a pena, amém?